Fala músico, musicista, aspirante, fala artista, tudo show contigo, tudo certo na sua carreira, na sua vida? Vamos lá que esse vídeo é um tema que muita gente pergunta, que é: Gabriel, como eu me torno um artista? Então eu separei aqui 4 passos para você se tornar um artista, caneta e papel na mão para você anotar aí. Primeiro passo ou melhor, passo 0 é você dar o like nesse vídeo, porque você tá vendo esse conteúdo legal de graça, né? Então ajuda a gente, se inscreve no canal e dá o like. Passo número 1 é você tocar algum instrumento. Gabriel, mas um artista, ele canta só. Sim, lá na frente ele se especializa em somente cantar. Mas é muito comum, 99% dos casos, não posso dizer cientificamente porque eu não estudei todos os artistas, mas no meu conhecimento do mercado musical e do que eu vejo, a grande maioria dos artistas tocam e geralmente tocam bem. Se você for ver Lady Gaga, Ed Sheeran, Bruno Mars, você vai ver que esses artistas são músicos muito bons, entende? Então, você precisa, primeira coisa, dominar um instrumento, mesmo que de uma forma básica, senão você pode se tornar um artista manco. Eu falei de Bruno Mars, de Beyoncé, enfim, Demi Lovato, artistas que mandam bem em instrumentos, mas você não precisa se tornar um músico exímio, você precisa somente aprender a tocar o básico de algum instrumento para você não ser um artista manco, que é o que a gente chama no mercado musical. O que é um artista manco? É um artista que, por ele somente cantar, ele não consegue compor, ele só consegue escrever letra e balbuciar melodias. Ah, aqui é lá, 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 lá. Mas inevitavelmente ele vai ter uma capacidade criativa mais limitada, porque ele não vai conseguir pensar numa estrutura musical de uma forma um pouco mais rica, porque falta recursos e ferramentas para ele. Então ele vai ser um artista que vai andar um pouquinho mais devagar, para treinar aula de voz, por exemplo. Se ele não dominar algum instrumento, para aquecer a voz, ele vai precisar ficar vendo vídeos, ele vai precisar de um áudio, ele vai precisar de alguém que faça por ele. Se ele quiser compor, se ele quiser gravar um trechinho de um vídeo para soltar no YouTube, por exemplo, ele não vai conseguir nem tocar um violão, que é um troço básico, entende? Então, Gabriel, tem como o artista somente cantar? Tem, mas assim, é raríssimo e geralmente o artista fica muito dependente e eu não indico de forma alguma. Então pensa o seguinte, é como se fosse uma mesa e o primeiro pilar dessa carreira, o primeiro passo é tocar um instrumento, show de bola. Depois que esse artista toca algum instrumento, é muito comum que ele vá para a parte do canto, que ele vai lá e estuda um pouco mais de voz, se especializa. Gabriel, mas eu canto já e agora eu vou tocar. Sim, isso acontece nas duas formas, mas pensa assim, temos uma mesa aqui. Antes, se havia somente um pilar, agora já tem dois pés, tá bom? Segurando, sustentando essa mesa. Gabriel, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo para o artista ter a carreira dele mais equilibrada é ele compor, tá? Se ele toca e se ele canta, é muito provável, por ser um artista e trabalhar com inspiração, com criatividade, é muito provável que ele componha. Para você ter uma ideia, a Marília Mendonça não começou como cantora, começou compondo para Henrique e Juliano, se não me engano. Luan Santana começou compondo para João Bosco e Vinícius, acho que Fernando Sorocaba também. Quem mais? Lady Gaga começou compondo para Britney Spears. É comum que os artistas, inclusive, entrem em gravadoras compondo. Entende? Depois eles passam a fazer parte do casting artístico. Então, tocar um instrumento vai somente facilitar tudo para você. Porque você, além de orientar melhor o seu canto, você vai conseguir compor e você vai ter, então, 3 pezinhos sustentando essa mesa que é a sua carreira artística, digamos assim. Gabriel, e qual que é o quarto passo, o quarto pilar para a gente deixar essa mesa show de bola, os 4 pezinhos no chão? Para que a coisa fique mais equilibrada. É empreender na carreira. E aqui é muito legal a gente diferenciar uma coisa. Quando se fala em empreendedorismo, as pessoas confundem com empresarialismo, tá? Empreender não é você montar uma empresa somente. Você pode empreender indo lá e montando uma loja de roupas, por exemplo. Vou vender camisas para YouTubers com cara de árabe que falam sobre música. Sim, você pode fazer isso. Mas você pode também empreender no ramo artístico. Por exemplo, uma gravadora, ela empreende, só que o modelo de negócio é um pouco diferente. Um produtor musical, ele empreende, mas é um pouco diferente. A Anitta empreende, ela tem um CNPJ, ela tem uma empresa aberta. Só que não é uma empresa que é aberta ao público, que você vai lá, que você entra, compra um sorvete e vai embora, que você entra, compra um X-tudo e vai embora. Tem algumas peculiaridades.
E aí é uma área que é um pouco mais extensa. Na realidade, todas elas são extensas, dá pra gente mergulhar e um pouco mais a fundo nessas 4 áreas. Mas o que é importante é você saber, eu não falei nessa ordem à toa. Eu falei, é como se fosse, essa ordem que eu utilizei é como se fossem os anos de uma faculdade, entende? Da mesma forma que você começar pelo TCC, é muito provável que você tropece e não consiga nem se formar. Você começar pensando em empreender na sua carreira, vender shows e gravar conteúdos para colocar na internet, se você nem toca um instrumento, é muito provável que você entre num ciclo sem fim. É um ciclo que um artista ele não consegue fazer nada e ele não sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe porque ele não começou do jeito certo. Então, o que você precisa? Tocar um instrumento de forma básica. Você não precisa se tornar um virtuoso. Gabriel, mas quanto tempo eu vou demorar para tocar, por exemplo, um violão? Estou falando de violão porque, apesar de eu tocar vários instrumentos, afinal eu sou formado em música, fiz faculdade de licenciatura plena em música, violão é um instrumento que eu sou mais forte, que eu domino, é a minha grande área de apoio dentro da música, dentro da área de instrumentos. No violão, você consegue, por exemplo, tocar a sua primeira música em 24 horas. Gabriel, isso é possível? Sim, isso é possível. Inclusive, estou botando o meu na reta aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma aula exclusiva que eu vou fazer. As vagas são limitadas, é uma aula gratuita, que lá eu vou explicar como que você faz para tocar a sua primeira música no violão dentro de 24 horas. Inclusive, foi assim que eu aprendi. Na realidade, eu peguei o violão para aprender 4 vezes. As 3 primeiras eu desisti porque eu achei muito difícil. Na 4ª vez, eu executei, eu fiz da forma que eu vou te ensinar. Isso foi antes de eu fazer faculdade de música. Isso eu tinha lá, sei lá, 14 anos. Dessa 4ª vez que eu peguei o violão, eu fui por esse método, que é um método da pedagogia heurística. E aí, a partir daquilo ali, dentro de 24 horas, um pouco menos na realidade, eu já estava tocando a minha primeira música. Então, é plenamente possível e eu vou te explicar lá na aula como que você faz, tá bom? Clica o mais rápido possível porque as vagas são limitadas, beleza? Apesar de serem online, não são limitadas por uma questão de cadeiras, mas são limitadas por uma questão de suporte para conseguir notificar todo mundo. Existe servidor, existe, enfim, uma série de coisas que eu não consigo falar com todo mundo. Entende? Então precisa ser assim. Então se você de fato tiver interesse, só você clicar no link que está aqui embaixo. Então, voltando à explicação das 4 etapas, em qualquer uma dessas áreas o artista pode se aprofundar um pouco mais. Então você vai lá, se aprofunda em um instrumento, aprende o básico, depois você pode mergulhar mais se você quiser e se tornar uma grande musicista, um grande músico. Enfim, um guitarrista como Matheus Assato, alguém que é renomado por tocar algum instrumento. E aí você não vai ser o artista, vai ser músico. E tá tudo bem, tá tudo certo, é uma escolha. Se você não se aprofundar aqui, você pode se aprofundar em ser cantor. E aí ser somente cantor, trabalhar com ópera, trabalhar como coach vocal, trabalhar em banda baile, você pode cantar, enfim. Você pode estruturar a carreira enquanto cantor, não necessariamente como artista, pode ser backing vocal. Não é a sua imagem que vai estar sendo vendida, é a tua habilidade de cantar. Você pode se aprofundar em composição e ser um grande compositor, e depois você pode se aprofundar em ser artista. Mas, de qualquer uma das formas, o que você inevitavelmente vai precisar é aprender a caceta de um instrumento. E não existe instrumento mais acessível, legal, fácil, que dá um resultado do que aquele bonitinho ali, ó. Ou esse aqui, ó. Que é o violão. Por isso que eu estou fazendo essa aula, porque eu acredito que, óbvio, além de ser um instrumento que eu domino de uma forma mais ampla, é um instrumento que talvez seja mais acessível. É muito comum as pessoas terem um violão parado em casa, ter um vizinho, um primo, enfim. Então, vai lá na aula que você vai aprender. Gabriel, mas eu não tenho nem violão. Vai lá, porque vai ter uma grande surpresa. Que, enfim, vai lá. Vai lá, dia 12 de outubro às 20 horas. Mesmo que você não tenha violão, amiguinho, se você tem interesse em aprender violão, se você tem interesse, tudo isso que eu expliquei fez sentido pra você, veja essa live. Veja essa live. Só isso que eu tenho a dizer pra você. Beijo na alma, paz no espírito e até lá. Se Deus quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até mais.